Olá, somos discentes da Faculdade Católica do Maranhão e hoje adentraremos na história da filosofia antiga. Conheceremos o personagem Príamo, que foi o grande rei de Troia. Inicialmente falaremos quem foi Príamo. Príamo, ele tem como primeiro nome Podarces. Logo depois, ele se torna Príamo, porque sua irmã Hesíone compra ele como escravo e faz essa troca de nome para que ele possa ter a autenticidade troiana. Ele, rei de Troia desde muito cedo, conduzido a este trono por Hércules, teve seu fim em nome da honra pelo povo. Mesmo com a oportunidade de fugir de Troia após ser atacada pelos gregos, ele permanece, até porque ele era conhecido como um governante honesto e leal. Ele teve a sua vida marcada por tragédias, desde a infância até o último momento da sua vida. Na infância, teve toda a sua família morta e é vendido como escravo. E no fim da vida, ele é morto, vendo a sua cidade ser invadida por gregos. Com isso, ele morre no altar da família, significando assim o fim de seu reinado. Conheceremos agora 6 curiosidades sobre o rei Príamo. A primeira curiosidade é que ele teve 50 filhos. Sim, 50 herdeiros. Não foram do mesmo relacionamento, mas a totalidade foram 50 filhos ao longo de toda a sua vida. A segunda curiosidade é que ele é um homem sábio e leal. Essa característica perpassa milênios. Até hoje conhecemos ele por estas características. Outra curiosidade sobre o rei Príamo é que ele chorou pela perda de seu filho Heitor. Heitor foi quem lutou por Troia contra os gregos e acaba morto pelas mãos de Aquiles. Então, Príamo vai até Aquiles e pede novamente o corpo de seu filho para que ele pudesse ter um funeral digno. Então ele chora, ele lamenta e vive o luto pela perda de um filho. Outra curiosidade sobre Príamo é que ele foi comprado como escravo por sua irmã Hesíone. E ela dá a ele, troca o nome dele de Podarces para Príamo, para que assim ele possa ter a autenticidade troiana. Outra curiosidade bastante característica de Príamo é que ele é protetor e defensor de seus filhos, mesmo sabendo de todos os seus erros. Nós sabemos que a Guerra de Troia ela tem um enredo a partir do erro de um filho de Príamo, mas mesmo assim ele defende e fica do lado dele, colocando assim a prioridade do seu filho acima de qualquer outra prioridade. Isso é uma grande característica para um rei. Outra curiosidade que perpassa reinado após reinado é que Príamo perde o título de rei respeitado após ter pedido e ser curvado perante Aquiles pedindo o corpo do seu filho. Então, por um filho, ele perde todo o seu legado de rei respeitoso e sábio para o povo da época por ter feito isso pelo corpo de seu filho, mesmo após ele ter governado com bastante êxito Troia. Falaremos agora sobre Príamo e a política. Ele teve grande êxito no quesito administração, pois era um rei que era segundo as necessidades do seu povo, sabia como o povo queria e como o povo devia viver naquele tempo. Então, para os troianos, ele atendia às necessidades, porque era um rei passivo, leal, sábio, religioso, então que atendia todas as demandas, porque desde criança ele convivia com aquele povo e ele sabia como eles precisavam viver. Príamo e a filosofia. Talvez alguns aspectos não seriam distinguidos na época em que Príamo viveu, mas hoje podemos dizer que Príamo tinha alguns aspectos filosóficos, tais condição humana, ética, justiça, mortalidade e autenticidade. Príamo entendia que a guerra de Troia também era a vontade dos deuses. Todas as vezes que acontecia um combate, ele sempre colocava que prevalecesse a vontade dos deuses. Ele também desempenhava um papel central na prática religiosa da cidade. Ele conduzia cerimônias, sacrifícios e rituais em honra aos deuses do Olimpo, buscando sua proteção e favores divinos para o povo troiano. Príamo também interpretava sinais e presságios dos deuses,
buscando orientação divina em decisões importantes, como em tempos de guerra ou crises políticas. Um marco muito importante na vida de Príamo é a Guerra de Troia. Guerra essa que é ocasionada por um erro de seu filho mais novo, Paris, que rouba Helena dos gregos. Os mesmos chegam até Troia para resgatá-la. Porém, Príamo fica ao lado de seu filho e compra esta briga por seu filho, o que falamos mais à frente, que ele era leal aos seus filhos e os defendiam em todos os aspectos. Com isso, Príamo ele não pode lutar devido à sua condição física, já debilitado pela idade, mas podemos observar que ele é bem representado por seu filho Heitor. Uma curiosidade também em relação à guerra é que Príamo não tomava nenhuma decisão sem consultar o conselho. O grande rei Príamo morre. Após os gregos ofertarem aos troianos um grande cavalo, um grande presente, a cidade de Troia é invadida na escuridão da noite e a cidade é devastada e destruída pelos gregos, tomando de conta assim de tudo. E o rei não foge. O rei fica com aquele povo, mesmo sua família fugindo por caminhos secretos, mas ele resolve ficar, pois sabemos que uma das suas características é a lealdade. Ele fica, tendo a oportunidade de fugir, mas ele fica para sofrer com o povo aquele ataque. E com isso, ele é levado ao altar da família e morto ali. Isso declara fim à cidade de Troia, declara fim ao reinado de Troia. E com isso, os gregos eles vencem, porque o rei de um povo foi morto no altar da família. E esse foi um pequeno recorte da história do grande rei Príamo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido conhecer este grande personagem. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!